E aí, beleza? Agora a gente vai fazer aqui a análise da MGs Branco. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar bem claro aqui que esse vídeo não se trata de nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de qualquer tipo de ativo e que o meu único objetivo nesse vídeo é mostrar minha tomada de decisão e com o que eu baseio todas elas. Vamos lá. O setor da MGs Branco é um setor de consumo não cíclico e o segmento dela é de alimentos. O setor em geral ele é indispensável para a humanidade porque ninguém consegue viver sem comer. Então eu acho que por longo prazo é impossível desse setor deixar de existir. A empresa atua produzindo parte do trigo dela e a partir dele ela produz massas, bolos e biscoitos. Ela tem uma verticalização muito grande na operação, o que permite ela não ter muita influência pelo trigo, pelo dólar, que o dólar influencia o preço do trigo, que é uma commodity. Mas mesmo assim, parte da receita dela vem de trigo comprado, ou seja, ela não está totalmente independente desse preço cotado do trigo no mercado das commodities. Ela tem dois clientes principais, mas na verdade é só um, que é pela rede, que são as redes de supermercado ou de mercados. Mas na verdade o consumidor final é o que determina a quantidade de produtos que vão ser comprados pelo mercado. Ou seja, o consumidor final determina o que o consumidor intermediário vai comprar. Ela é líder nacional na venda de massas e biscoitos e tem um endividamento muito baixo e é muito saudável, uma estrutura de capital ótima para quem busca investir por longo prazo. Até porque ela não teria por que tomar tanta dívida, visto que a operação dela é muito simples e não exige tanto capex e tanto investimento assim para ela se financiar no nível muito alto. A principal atividade da empresa é na produção de massas, bolos e biscoitos, como eu já falei, e as vantagens competitivas que eu enxergo são grande market share, com 35% nos biscoitos e 37% em massas, o que dá uma forte marca para ela, ou seja, quando você vê um produto daquela empresa, você sente aquela vantagem a mais, ou seja, você está disposto a pagar um pouco a mais justamente só pelo aquele produto possuir aquela marca. E eu também vejo como uma vantagem a verticalização das operações da empresa, como eu já falei, desde a produção do trigo, de algumas gorduras, até os bolos, massas e biscoitos. As dificuldades e riscos que eu enxergo para o futuro dessa empresa, que na verdade se encaixam em todo o setor, é uma única, que é a influência da cotação do dólar no preço do trigo, que pode acabar comprimindo suas margens e até reduzir sua receita. Mas como a gente pode ver daqui a pouco, ela tem bastante produção própria de trigo, o que pode fazer uma proteção dela contra esse preço da commodity. A governança corporativa da empresa é o nível máximo, porque ela está listada no segmento de listagem do novo mercado, e ela tem um controlador, que é o DIBRA, Fundo de Investimento em Participações, que é controlado pela família fundadora da M. Dias Branco, e 25% dela está no mercado, novo mercado, BMF Bovespa, e outros 11,68% está na mão de outros acionistas. As principais marcas da M. Dias, todas as marcas, na verdade, da M. Dias Branco são essas, e as com faturamento anual maior que 500 milhões estão citadas abaixo. Se você mora no Sudeste, você provavelmente conhece a Adria, a Piraquê e a... Não, a Adria e a Piraquê são as principais no Nordeste, no Sudeste. Mas a gente pode observar pelos resultados da empresa que a região do Brasil que dá mais faturamento e que mais compõe sua receita é o Nordeste, o que pode indicar também um grande fator de que a empresa pode crescer em outras regiões do Brasil, principalmente na Norte e Sul, que é onde a empresa não tem muita atuação. A operação da empresa se verticaliza bastante, como eu já falei, desde a farinha de trigo até bolos, massas e biscoitos. Ela é responsável pela produção de 85% da farinha de trigo que ela consome para a produção. E aqui a gente pode observar a margem líquida versus o lucro líquido da empresa. A margem dela não é tão alta assim, justamente agora está diminuindo. A gente pode ver aqui que teve uma queda de 12% para 7%. E o lucro também teve uma queda. E eu vou explicar mais para frente o que ocasionou esses maus resultados nesse último ano de 2019. O ROI da empresa também caiu junto com a margem e com o lucro líquido. E a gente daqui a pouco também vai explicar por que caiu. Mas é importante observar isso nos próximos resultados, porque a empresa deve apresentar melhoras e um retorno ao bom desempenho que ela vinha apresentando. As métricas e resultados da empresa são essas. O ROI dela não é tão alto assim, é de 7%. O lucro dela, 432 milhões.
o dividend payout é de 32%, ou seja, ela distribui 32% do lucro que ela tem para os acionistas, com dividend yield de 3,1%. A margem líquida dela, como a gente já viu no gráfico até, é de 7%. A dívida dela, como eu já falei, é bem saudável. Ela não chega nem a atingir nem o EBITDA, nem o patrimônio líquido. A dívida bruta não atinge o patrimônio líquido e a líquida não atinge o EBITDA. O que a gente pode enxergar como outra vantagem da empresa. O Capex sobre DA a gente pode ver que é bem alto, ou seja, a empresa está investindo em novas atividades sem se endividar, e é isso. As aquisições recentes apenas contém uma, que é a da Piraquê, que eu enxergo como uma importante aquisição, justamente para adicionar mais uma marca forte para o portfólio da empresa e aumentar mais ainda o seu market share. E se você mora no Sudeste, você provavelmente conhece a Piraquê, que é bastante vendida e conhecida aqui pelos seus biscoitos e massas. Aqui a gente pode ver os maus resultados recentes, que a maior causa deles foi a queda no volume de vendas nos mercados pelos consumidores finais, o que ocasionou a queda das vendas da indústria da M. Dias Branco para o mercado. Ou seja, isso como um todo gerou uma queda na receita da empresa, geraria uma queda na receita da empresa pela queda do volume de vendas. Mas o que a empresa fez para compensar isso? Para contrabalancear, ela aumentou o preço médio, aumentando também o custo dos produtos vendidos, para assim manter sua receita líquida no mesmo patamar e evoluir o seu preço médio, fazendo um fortalecimento das suas marcas. Mas o que é importante a gente ver é que a capacidade ociosa dela aumentou em 25% e o custo de produtos vendidos aumentou também, o que a gente não pode relevar e que a gente tem que acompanhar nos próximos resultados. E os volumes de vendas também diminuíram em 7,5%, o que é bem negativo, mas a gente pode enxergar como um fato não recorrente na empresa e que faz parte de todas as empresas do setor. E mesmo a M. Dias Branco tendo apresentado resultados negativos, todas as empresas do setor vão ter que apresentar esse resultado negativo cedo ou tarde. Ou elas vão botar o preço barato para conseguir sobreviver e não quebrar, ou elas vão repassar o preço como a M. Dias Branco fez, sendo uma estrutura mais saudável. Isso não é sustentável por longo prazo, mas é necessário fazer no curto prazo. E como eu já falei, ocasionaram um aumento no custo de produto vendido e no preço médio. A empresa atua repassando os preços para os clientes para suprir a decrescida na quantidade vendida, o que provocou uma queda no lucro bruto. Mas mesmo assim a receita dela só caiu em 0,8%, o que é mais ou menos continuar em linha. O aumento do trigo do dólar, mesmo sendo uma produção verticalizada na empresa, acabou ocasionando também essa queda nos resultados. A conclusão é que, assim como todos os concorrentes da empresa, ela foi afetada pelo aumento do dólar e do trigo, e assim o setor todo, cedo ou tarde, vai ter que apresentar uma sequela disso. As perspectivas futuras que eu acho importantes são a aquisição da Piraquê, que junto com a integração de uma empresa com a outra, com a demissão de alguns funcionários que não seriam mais necessários, e com a integração total do objetivo das duas empresas, deve conferir um resultado melhor para a M. Dias. O surgimento das linhas de biscoitos mais num meio saudável, que é a Adria Plus Life, de uma das marcas da empresa. E eu acho que isso é uma forma da empresa de estar se preparando a essa nova tendência de biscoitos saudáveis e por aí vai. A recuperação dos resultados a gente tem que observar e marcar em cima, mas a gente pode sempre lembrar de que se a gente investe por longo prazo, isso também faz parte da empresa. E os fatores que eu acho importante a se observar no futuro são a recuperação de bons resultados, a aquisição e sinergia com a Piraquê, como eu já falei, a volta da quantidade corriqueira das vendas aos consumidores, que seriam os supermercados e assim também os consumidores finais, o crescimento da verticalização tanto da farinha de trigo como da produção de gorduras, que a gente pode ver no gráfico do resultado que vem aumentando, o prosseguimento na liderança do market share em aumento também, e a recuperação das métricas já citadas como resultado também, e acompanhar bastante, porque a empresa não pode continuar apresentando esses resultados negativos para sempre, o que não se espera também dela. A minha nota que eu atribuí a ela na minha planilha é 7,6, o que confere a ela 5% da minha carteira de investimentos. E a gente pode ver aí o atributo dela, a nota dela para cada um dos atributos e o peso de cada um para a nota final. Então esse foi o vídeo.
Mais ou menos apresentei as minhas expectativas para o futuro da empresa e eu acho importante investir nela por longo prazo porque eu acho que ela é uma empresa muito consistente que se provou ao longo dos anos e mesmo não sendo uma empresa com grande potencial de crescimento, é uma empresa muito segura e saudável por longo prazo. Se gostou do vídeo, dá um like e se inscreve.